O texto Padre Pio sabia de algo que a maioria dos padres nunca teve coragem de revelar abertamente. Um mistério tão profundo, tão sagrado, tão delicado, que pouquíssimas pessoas na igreja realmente compreendem. E hoje, especialmente neste tempo em que o Natal se aproxima, com as luzes se acendendo pelas casas e os presépios sendo montados, você vai descobrir por que, em algumas missas, a hóstia parece se dissolver muito rápido na sua boca, enquanto em outras vezes ela permanece mais tempo, quase inteira, como se custasse a se desmanchar. O que vai ser revelado agora pode mudar completamente sua vida espiritual, sua forma de viver a missa, sua maneira de se aproximar da Eucaristia, sobretudo no Natal, quando o céu se inclina de um modo todo especial sobre a terra e os mistérios de Deus parecem descer mais perto de nós. Você já reparou nisso? Talvez já tenha vivido essa experiência sem entender. Você vai comungar na missa de Natal ou numa novena, numa missa especial desse tempo. A igreja está cheia, o coral canta canções natalinas. O presépio iluminado brilha perto do altar. Você recebe a hóstia na boca, volta para o banco, se ajoelha e percebe que, de repente, a hóstia se dissolve muito rápido, como se desaparecesse em poucos instantes, sem esforço, sem você precisar mastigar, quase como se derretesse sozinha. Em outras ocasiões, porém, talvez em uma missa comum de domingo ou até em outra missa de Natal, parece que a hóstia demora, fica inteira na boca, exige um tempo maior até se dissolver completamente. E você, em silêncio, talvez já tenha se perguntado: por que hoje foi assim? Isso tem algum significado? Será que Deus está querendo me dizer algo, especialmente neste Natal? Talvez isso esteja acontecendo com você há anos, e hoje, pela primeira vez, você começa a perceber que pode não ser simples acaso. A maioria dos católicos nunca entendeu o que realmente acontece nesses momentos. Acham que é apenas um detalhe material, uma diferença de fabricação da hóstia, uma questão de saliva, de distração, de acaso. Mas Padre Pio revelou algo completamente diferente. Ele ensinou que, em alguns momentos específicos, quando a hóstia se dissolve de forma especialmente rápida na boca de uma pessoa, sobretudo em tempos litúrgicos fortes como o Natal, não é apenas um fenômeno físico, pode ser um sinal espiritual, um dos sinais mais discretos e, ao mesmo tempo, mais poderosos de que algo extraordinário está acontecendo entre aquela alma e Jesus Eucarístico. É um pequeno sinal visível, quase imperceptível para quem está de fora, que aponta para uma realidade invisível intensa, profunda, decisiva. Padre Pio viveu a Eucaristia de forma tão radical, tão íntima, que percebia detalhes que a maioria de nós nunca percebeu. Testemunhas contam que, quando ele celebrava a missa, no momento da consagração, seu rosto mudava. Ele entrava num estado de concentração tão profunda que parecia estar vendo algo que ninguém mais via. Quando recebia a comunhão, muitas vezes ficava longos minutos em silêncio, imóvel, em êxtase, completamente absorto na presença de Jesus. Em algumas missas, especialmente nas grandes festas, observava-se que a hóstia parecia desaparecer na sua boca com uma rapidez impressionante, como se tivesse sido absorvida inteira pelo mistério daquele encontro. Mas o que Padre Pio ensinou sobre isso vai muito além do que você pode imaginar. Ele revelou que existem 7 razões espirituais principais pelas quais, às vezes, a hóstia se dissolve rapidamente na boca de uma pessoa, especialmente no tempo do Natal. 7 significados sagrados que a maioria dos católicos desconhece completamente. E cada um desses significados carrega uma mensagem específica de Jesus para aquela alma naquele momento. Quando você descobre qual dessas razões pode estar operando em você, sua vida espiritual nunca mais é a mesma. Sua forma de se preparar para a comunhão muda. Sua maneira de estar diante do altar no Natal se torna mais consciente, mais profunda, mais cheia de fé. Sua conexão com Jesus alcança profundidades que você talvez nem imaginasse serem possíveis. Antes de revelarmos as 7 razões sagradas ligadas a esse sinal, a hóstia se dissolvendo rápido na boca, especialmente no Natal,
precisamos entender o que a Bíblia e a tradição espiritual nos ensinam sobre a forma como Deus age discretamente, através de sinais aparentemente pequenos, mas cheios de significado. No Evangelho, Jesus se esconde em coisas simples: um pedaço de pão, um pouco de vinho, um estábulo em Belém, uma manjedoura, um menino frágil. É exatamente isso que celebramos no Natal: o Deus infinito que se faz pequeno, discreto, quase invisível. Da mesma forma, na Eucaristia, ele se esconde num pedaço de pão consagrado. E, dentro desse mistério, às vezes, o texto deixa pequenos sinais materiais, como o modo como a hóstia se dissolve para tocar a alma de maneira delicada e profunda. No Salmo 34, versículo 8, está escrito: "Provai e vede como o Senhor é bom." Não é por acaso que a experiência eucarística passa pela boca, pelo paladar, pela sensação concreta de receber o corpo de Cristo. E, quando essa experiência se torna misteriosamente diferente, como quando a hóstia se dissolve com uma rapidez incomum, muitas vezes Deus está chamando sua atenção de forma suave, mas insistente. No livro do Êxodo, quando o maná caía do céu para alimentar o povo no deserto, ele também tinha um modo específico de ser experimentado, de se conservar, de desaparecer. Deus usava até a forma daquele alimento se comportar para ensinar lições espirituais ao povo. Hoje, na nova aliança, a Eucaristia é o nosso maná, o verdadeiro pão do céu. E é muito coerente com a maneira de Deus que ele, às vezes, use até mesmo a forma de dissolução da hóstia como um lembrete, um sinal, um toque, uma convocação à atenção espiritual. Padre Pio costumava dizer que nada é apenas um detalhe quando se trata da Eucaristia. Ele ensinava que Jesus usa até o que parece pequenino, o tempo que a hóstia leva para se dissolver, a sensação na boca, a leveza ou a resistência daquele pedaço de pão consagrado, como linguagem delicada entre ele e a alma. E, segundo os testemunhos e direções espirituais atribuídas a ele, há 7 grandes razões espirituais pelas quais, em certos momentos, especialmente no Natal, a hóstia pode se dissolver rapidamente na boca de alguém como um sinal. Preste muita atenção, porque, enquanto você ouve estas palavras, talvez se lembre de uma missa de Natal específica em que isso aconteceu com você e não entendeu. Hoje, esse quebra-cabeça começa a se montar. A primeira razão espiritual pela qual a hóstia pode se dissolver rapidamente na boca é porque Jesus está curando feridas profundas da alma de forma intensa e direta. Padre Pio revelava que, quando recebemos o corpo de Cristo, ele entra não apenas no nosso corpo físico, mas desce até as camadas mais profundas da alma, tocando memórias dolorosas, traumas antigos, rejeições da infância, humilhações que carregamos há anos. Quando essa ação curativa é particularmente forte, a comunhão se torna uma espécie de absorção imediata. A hóstia parece sumir rápido, como se Jesus quisesse mostrar concretamente que entrou de uma vez com poder, indo direto ao ponto da dor. Imagine uma pessoa que chega à missa de Natal com o coração esmagado. As luzes da igreja brilham, as crianças correm perto do presépio, mas dentro dela há silêncio e peso. Lembra de alguém que não está mais na ceia, sente o peso da ausência, a dor do luto, a ferida de ter passado natais difíceis na infância. Ela se aproxima do altar, recebe a hóstia, volta para o banco e percebe que a hóstia se dissolveu tão rápido que mal teve tempo de perceber. Ela talvez pense: que estranho, hoje foi tão rápido. Padre Pio ajudaria essa pessoa a entender. Não foi acaso. Muitas vezes, quando a hóstia se dissolve assim, é sinal de que Jesus está entrando diretamente naquela ferida específica, sem resistência, sem barreiras, sem obstáculos. Ele desce com tudo para dentro da dor, como bálsamo, como remédio imediato. Havia o caso de uma mulher que, segundo relatos espirituais, sofria há décadas com uma lembrança dolorosa do Natal da sua infância, quando foi abandonada por um dos pais. Todos os anos, quando a árvore era montada e as músicas natalinas começavam a tocar, aquela ferida reabria. Um dia, na missa de Natal, ela recebeu a comunhão e sentiu duas coisas ao mesmo tempo:
A hóstia se dissolveu quase instantaneamente, como se sumisse na sua boca, e, junto disso, uma sensação de alívio interior profundo, como se algo tivesse sido arrancado do coração. Depois, em direção espiritual, entendeu. Aquele desaparecer rápido da hóstia foi um sinal da rapidez com que Jesus entrou nas profundezas daquela dor no exato momento em que ela o recebeu. A dissolução rápida era como uma parábola concreta. Jesus não ficou em volta, ele entrou direto no núcleo da ferida. Se você percebe, especialmente no Natal, que a hóstia se dissolve muito rápido e, ao mesmo tempo, sente uma espécie de alívio interior, paz nova, como se algo pesado tivesse sido tocado, é bem possível que a primeira razão esteja em ação. Jesus usando essa comunhão como cirurgia espiritual profunda e imediata. A segunda razão espiritual é que Jesus está derramando uma graça especial de arrependimento verdadeiro pelos pecados. E a dissolução rápida da hóstia se torna um sinal de que a alma não está oferecendo resistência. O texto Padre Pio ensinava que há uma grande diferença entre remorso e arrependimento. Remorso é apenas sentir-se mal. Arrependimento é deixar Deus tocar o coração de forma a transformá-lo. Quando a pessoa se aproxima da comunhão sinceramente arrependida, especialmente depois de uma boa confissão, e pede perdão com verdade, muitas vezes a hóstia se dissolve rapidamente na boca como um sinal da pronta acolhida de Jesus. É como se ele dissesse silenciosamente: eu entrei, eu aceitei, eu perdoei, eu não encontrei barreira. Havia um homem que, durante muito tempo, viveu afastado de Deus, envolvido em pecados graves, inclusive experiências de infidelidade no matrimônio e desonestidade em negócios. Um dia, tocado pela graça, fez uma confissão profunda, especialmente no tempo do Advento. Na noite de Natal, foi à missa com o coração ainda tremendo de vergonha e esperança. A igreja decorada, o sino tocando, o coral cantando Noite Feliz. Ele recebeu a comunhão e, naquele instante, o texto percebeu que a hóstia se dissolveu quase imediatamente, sem esforço, sem demora. Ele sentiu, ao mesmo tempo, uma dor santa e uma alegria inexplicável, como se tivesse sido abraçado por Deus. Em direção espiritual, compreendeu. Aquela hóstia que se dissolveu rápido era um sinal de que Jesus não estava esbarrando em paredes interiores, mas entrando plenamente num coração que finalmente se abriu. Se, em alguma missa de Natal, você se aproximar da comunhão com verdadeiro arrependimento, depois de confessar-se com sinceridade e perceber que a hóstia desaparece muito rápido na sua boca, acolha esse momento como um abraço silencioso de Jesus. É como se ele dissesse: eu entrei inteiro, eu aceitei a sua volta, eu recebi o seu pedido de perdão. A terceira razão espiritual pela qual a hóstia pode se dissolver rapidamente é porque a pessoa está vivendo uma fé muito viva na presença real de Jesus, e a alma o acolhe com tanta prontidão que tudo se torna simples, descomplicado, leve. Padre Pio explicava que a maioria dos católicos se aproxima da comunhão com fé fraca na presença real. Vêem a hóstia quase como símbolo, lembrança, gesto religioso. Quando, porém, alguém se aproxima com fé ardente, consciente de que está recebendo o próprio Deus vivo, corpo, sangue, alma e divindade, a comunhão muda de nível. Nessas horas, segundo os relatos, não é raro que a hóstia se dissolva com surpreendente rapidez. Não porque algo mágico esteja acontecendo fisicamente, mas porque o interior da pessoa está tão disponível, tão entregue, tão cheio de fé, que tudo se torna passagem livre para a graça. É como se Jesus não encontrasse resistência, dúvidas, indiferenças e simplesmente se unisse à alma com uma facilidade extraordinária. Imagine alguém que, na missa de Natal, se prepara profundamente, medita sobre o menino Deus em Belém, contempla que aquele mesmo Jesus, que um dia foi envolto em faixas numa manjedoura, hoje se esconde naquele pedaço de pão. Vai para a fila da comunhão repetindo: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai minha fé.
No momento em que recebe a hóstia, sente uma reverência profunda, um amor silencioso, uma adoração intensa. O coral canta baixinho, as luzes da igreja parecem mais suaves. E, de repente, a hóstia se desmancha quase imediatamente, como se não existisse obstáculo algum entre o sacramento e seu coração. Padre Pio diria: esta é a resposta da fé. Quando a fé está viva, muitas vezes os sinais sacramentais se tornam mais discretos, mais rápidos, mais suaves, como se Jesus entrasse na alma sem ruído, sem demora, como alguém que é esperado e bem recebido. Se, no Natal ou em qualquer missa, você percebe que a hóstia se dissolve rápido e junto disso sente um amor profundo, uma certeza da presença real, uma adoração silenciosa que cresce, essa pode ser a terceira razão. Jesus respondendo a uma fé ardente com uma comunhão particularmente íntima e imediata. A quarta razão espiritual é que Jesus está comunicando algo específico para a pessoa através daquela comunhão. E a rapidez com que a hóstia se dissolve é como um selo da clareza dessa mensagem. Padre Pio ensinava que Jesus fala com as almas muitas vezes justamente no momento da comunhão, através de inspirações, luzes interiores, certezas súbitas, lembranças que brotam, palavras simples que ecoam no coração. Quando essa comunicação é forte e direta, não raro todo o resto parece sumir. A pessoa quase não nota o tempo, a textura, o sabor. A hóstia desaparece rápido porque o foco não está na sensação, mas na mensagem. A alma está tão voltada para o que Deus está dizendo que o processo físico da comunhão se torna discreto, rápido, secundário. Pense numa jovem que, há meses, vive em dúvida sobre um passo importante, um casamento, uma mudança de cidade, um chamado à vida religiosa, um perdão difícil, uma decisão de abandonar um vício. Ela vai à missa de Natal pedindo luz. Senhor, fala comigo, mostra-me o que devo fazer. No momento da comunhão, ela recebe a hóstia, volta para o banco, fecha os olhos e, quase sem perceber, a hóstia já se dissolveu completamente. Ao mesmo tempo, uma frase se forma dentro dela com força, clareza, paz. Confia em mim e dá este passo. Ou perdoa, ou fica onde eu te plantei, ou vem, eu te quero por inteiro. Mais tarde, em direção espiritual, entenderá que a rapidez da dissolução da hóstia foi como um sinal de que Jesus entrou direto, comunicou-se sem barreiras, sem dispersões, como quem fala a alguém que está de fato atento. Se, especialmente no Natal, você comunga e a hóstia desaparece rápido, enquanto uma inspiração clara, profunda e serena toma conta do seu coração, esteja atento. A quarta razão pode estar atuando. Jesus pode estar usando aquela comunhão como um momento de comunicação pessoal, íntima, decisiva. A quinta razão espiritual pela qual a hóstia pode se dissolver rapidamente é que Jesus está libertando a pessoa de opressões espirituais, influências das trevas, cadeias invisíveis, e a rapidez da dissolução é sinal da autoridade absoluta de Cristo sobre qualquer forma de mal. Padre Pio, que lutou a vida inteira contra ataques diabólicos e tinha o dom de discernimento de espíritos, ensinava que a Eucaristia é a arma mais poderosa contra o demônio. Quando Jesus entra realmente numa alma através da comunhão, nenhuma presença das trevas pode permanecer. Em alguns casos, essa libertação é gradual, lenta, ao longo de muitas comunhões. Em outros, é intensa, rápida, quase como um golpe decisivo na batalha espiritual. Nestes momentos, pode acontecer de a hóstia se dissolver rapidamente, ao mesmo tempo em que a pessoa sente um alívio intenso, como se um peso saísse, como se correntes invisíveis se quebrassem, como se uma angústia antiga simplesmente perdesse a força. Imagine alguém que, durante muito tempo, se envolveu com práticas espirituais erradas, ocultismo, consultas a forças obscuras e, depois de uma conversão sincera, volta à igreja, se confessa, renuncia a tudo isso e passa a frequentar a missa. Num determinado Natal, já caminhando com mais fidelidade, essa pessoa vai comungar. A igreja está à meia luz, o presépio montado ao lado do altar. O sacerdote entoa com voz calma:
O corpo de Cristo. Ela recebe a hóstia e percebe que, mal chegou à boca, ela se dissolveu quase instantaneamente. No mesmo momento, sente um alívio profundo, como se uma pressão antiga tivesse desaparecido. Em direção espiritual, compreenderá. Aquela comunhão foi um golpe final numa cadeia espiritual que ainda restava. A hóstia que se dissolveu rapidamente era como um sinal material da entrada vitoriosa de Cristo, expulsando o que não era dele com total autoridade. Se, em algum Natal, você perceber esse conjunto, hóstia que se dissolve rápido, a sensação de alívio, de libertação, de paz nova, de fim de uma opressão, é possível que esteja vivendo a quinta razão. Jesus usando a Eucaristia para quebrar amarras espirituais e marcar, de uma vez por todas, um antes e um depois na sua vida. A sexta razão espiritual é que Jesus está preparando a pessoa para uma missão especial, para uma cruz particular, para um chamado mais exigente, e a forma como a hóstia se dissolve é sinal da prontidão com que ele se une à alma para fortalecê-la. Padre Pio ensinava que Jesus raramente confia algo grande a alguém sem antes preparar essa pessoa profundamente. Essa preparação, muitas vezes, passa por comunhões intensas, silenciosas, discretas, nas quais algo muito grande está sendo semeado. Nesses momentos, a hóstia que se dissolve rápido pode ser como um sacramento dentro do sacramento. Cristo entrando inteiro, totalmente, sem demora, porque sabe que aquela alma vai precisar de força especial para o que virá. Antes de receber as chagas visíveis de Cristo, Padre Pio passou por um período de intensas experiências eucarísticas. Era como se cada comunhão colocasse dentro dele uma porção da graça necessária para sustentar a missão futura. Você pode não ser chamado a carregar chagas visíveis, mas todos somos chamados, de algum modo, a participar da cruz de Cristo. Em um sofrimento específico, em uma missão na igreja, em um serviço exigente, em uma decisão heróica pela fidelidade. Quando Jesus sabe que algo assim está à frente, ele pode, em alguns momentos, unir-se à alma de forma especialmente rápida e total na comunhão. A hóstia que desaparece depressa na boca é como um sinal. Eu entrei inteiro para te sustentar inteiro. Se, no tempo de Natal, você percebeu que a hóstia se dissolveu com surpreendente rapidez e ao mesmo tempo sente um peso sagrado, uma intuição de que algo importante está sendo pedido de você, uma certeza de que Deus está preparando uma missão, a sexta e última razão, Jesus te fortalecendo silenciosamente para aquilo que ainda virá. A sétima e última razão espiritual pela qual a hóstia pode se dissolver rapidamente, talvez a mais profunda de todas, é que a pessoa está recebendo uma antecipação muito íntima da realidade celeste, um pequeno gosto da união plena com Deus, e a rapidez da dissolução é símbolo dessa fusão total entre a alma e Cristo. Padre Pio ensinava que a comunhão é uma antecipação da visão beatífica, um ensaio daquilo que viveremos no céu, onde não haverá mais véu, nem sacramento, nem sinais, apenas a união direta com Deus. Quando a hóstia se dissolve muito rápido, em alguns casos, isso pode ser um sinal de que Jesus está permitindo que a alma experimente, ainda que brevemente, algo dessa união sem barreiras. É como se o sacramento deixasse de ser percebido como algo separado e se tornasse simplesmente união total. É especialmente tocante quando isso acontece no Natal, porque o Natal é justamente a festa da união. Deus e homem, céu e terra, eterno e temporal, infinito e pequeno. Imagine alguém que, na missa da noite de Natal, se aproxima da comunhão com o coração profundamente recolhido. A igreja está cheia, as velas acesas, um silêncio reverente toma conta depois do canto da comunhão. Ao receber a hóstia, quase nem percebe o tempo. Quando se dá conta, ela já se dissolveu completamente, e uma alegria inexplicável, uma paz diferente, um desejo de permanecer ali para sempre toma conta da alma. Nesses momentos, a rapidez com que a hóstia desaparece pode ser um sinal do que acontecerá na eternidade. Não haverá mais distância entre Deus e a alma, apenas uma união absoluta, como se tudo o que separava tivesse sido dissolvido para sempre.
Se você, em alguma missa de Natal ou em qualquer outra, viveu algo assim, a hóstia se dissolvendo rápido, acompanhada de uma paz gloriosa, de um amor intenso, de um desejo de não sair mais daquele momento, é possível que tenha recebido um pequeno presente, uma antecipação, um fragmento da alegria do céu. Pode ser que, na próxima missa de Natal, você nunca mais consiga comungar da mesma forma. Agora que você conhece essas 7 possíveis razões espirituais pelas quais, em certos momentos, especialmente no Natal, a hóstia pode se dissolver rapidamente na sua boca, é preciso entender como viver isso concretamente, sem superstição, sem exagero, sem medo. Primeiro, é fundamental lembrar o que Padre Pio sempre repetia: a fé não se apoia em sinais sensíveis, mas na verdade objetiva da Eucaristia. Mesmo quando a hóstia demora a se dissolver, mesmo quando não há nada de extraordinário na sensação, Jesus está realmente presente, inteiro, completamente. A rapidez ou a lentidão com que a hóstia desaparece não tornam a comunhão mais ou menos real, mais ou menos válida, mais ou menos santa. O que esses sinais fazem quando acontecem é apenas confirmar, ilustrar, tocar a alma de um modo pedagógico, delicado, adaptado ao coração daquela pessoa. Por isso, Padre Pio advertiria contra 2 extremos. O primeiro extremo é transformar a dissolução rápida da hóstia em superstição, como se fosse um termômetro automático da própria santidade ou um código mágico para ler o futuro. Isso é perigoso. Leva ao orgulho espiritual, à curiosidade doentia, ao foco excessivo no sensível. O segundo extremo é desprezar totalmente qualquer sinal, como se Deus nunca pudesse usar um detalhe material para falar com a alma. Isso leva à dureza, a uma espiritualidade fria, que não acolhe a delicadeza com que Deus, às vezes, se comunica. O equilíbrio que Padre Pio vivia está aqui. Acolher com gratidão os sinais quando eles aparecem, inclusive a hóstia que se dissolve rápido no Natal, mas sem se apegar a eles, sem depender deles, sem fazer disso uma regra. Como então viver de forma concreta este mistério? Antes de tudo, preparando-se bem para a comunhão. Padre Pio recomendava a confissão frequente, especialmente em tempos fortes como o Advento e Natal. Ele dizia que a confissão é como uma limpeza do interior da casa antes de receber um hóspede real. Quanto mais limpa estiver a alma, mais livremente Jesus age na comunhão. Além disso, recomendava o jejum eucarístico, pelo menos 1 hora antes da missa, e, quando possível, um jejum maior, como forma de educar o corpo e abrir espaço interior para a graça. Chegar um pouco antes na igreja, fazer silêncio, contemplar o presépio, meditar sobre o mistério do Deus que se fez pequeno, tudo isso ajuda a criar um clima interior, para que, na hora da comunhão, você esteja mais consciente e receptivo. Quando chegar o momento de comungar, Padre Pio aconselharia: vá com fé. Não vá por costume, por obrigação, só porque é Natal e todo mundo comunga. Vá porque você realmente crê que, naquele pequeno círculo de pão, está o mesmo Jesus que nasceu em Belém, que morreu na cruz, que ressuscitou e que voltará na glória. Receba a hóstia com reverência, de preferência sem pressa. E quando voltar para o banco, não se preocupe em ficar analisando obsessivamente se ela está se dissolvendo rápido ou devagar. Simplesmente permaneça com Jesus. Se perceber em algum momento que a hóstia desapareceu muito depressa, não entre em ansiedade tentando decifrar imediatamente o significado exato. Apenas acolha, em silêncio, e pergunte a Ele: Senhor, o que queres fazer em mim com esta comunhão? É cura? É arrependimento? É fortalecimento? É libertação? É chamado? É antecipação da tua glória? Depois, observe os frutos interiores. Você sente um alívio profundo? Pode ser cura. Sente um peso santo pelos pecados e um desejo sincero de mudar? Pode ser arrependimento verdadeiro. Sente uma adoração profunda, uma certeza da presença real? Pode ser a fé viva sendo respondida. Sente uma inspiração clara sobre algo que deve fazer? Pode ser comunicação específica. Sente libertação, como se um peso antigo tivesse saído?
Pode ser batalha espiritual vencida. Sente um peso sagrado de missão? Pode ser preparação para um chamado. Sente uma alegria estranha, uma paz como se tivesse experimentado um pouco do céu? Pode ser antecipação da glória. Depois da missa, se possível, anote. Padre Pio aprovava a prática de um diário espiritual. Registrar, ainda que em poucas linhas, o que você sentiu, o que percebeu, qual foi a experiência naquele dia, especialmente em tempos fortes como o Natal. Ao longo dos anos, você verá um fio de continuidade, perceberá como Jesus tem te educado, te guiado, te curado, muitas vezes justamente através desses detalhes aparentemente pequenos, até mesmo da forma como a hóstia se comporta na sua boca. Mas nunca esqueça o ponto mais importante que Padre Pio ensinava. A verdadeira prova de que uma experiência eucarística foi real não está no que você sentiu, nem na rapidez com que a hóstia se dissolveu, mas na mudança concreta de vida que ela produz. Não adianta a hóstia desaparecer rápido na sua boca no Natal se você continua alimentando os mesmos pecados, as mesmas durezas, as mesmas infidelidades. Quando a comunhão é verdadeira, quando os sinais sensíveis vêm de Deus, eles sempre produzem frutos. Mais paciência, mais perdão, mais caridade, mais pureza, mais fidelidade, mais amor concreto às pessoas ao seu redor. Se, com o tempo, você percebe que suas comunhões, inclusive aquelas em que a hóstia se dissolveu de forma especial, estão te tornando mais semelhante a Jesus, então pode ter certeza, a graça está realmente operando. E se, um dia, num Natal ou em qualquer outra missa, você não notar nada, a hóstia permanecerá o tempo normal, se dissolverá sem que você perceba se foi rápido ou devagar. Seu coração estará aparentemente igual. Lembre-se, isso não significa ausência de graça. O texto Padre Pio repetiria: o maior milagre da missa não é o que você sente. O maior milagre é o que acontece objetivamente no altar e dentro de você, mesmo quando você não nota. Cristo se faz presente. Cristo entra. Cristo se une à sua alma. A hóstia se dissolvendo rápido ou devagar é apenas um detalhe secundário frente a essa verdade. Mas, se em alguma noite de Natal, no meio das luzes, dos cânticos, do presépio, você se aproximar do altar com fé, receber Jesus e perceber que, de maneira misteriosa, a hóstia se dissolveu muito rápido, como se tivesse sido imediatamente absorvida pela sua alma, lembre-se do que Padre Pio ensinou. Pode ser cura profunda, pode ser arrependimento verdadeiro acolhido, pode ser fé viva respondida, pode ser uma mensagem específica, pode ser libertação, pode ser preparação para uma missão, pode ser um pequeno gosto da glória eterna. Seja o que for, acolha com humildade, gratidão e silêncio. Deixe que, a partir de hoje, você nunca mais veja como acaso aquilo que Deus, na sua ternura, pode estar usando como sinal discretíssimo de amor. Que, neste Natal e em todos os próximos, cada comunhão sua, com hóstia se dissolvendo rápido ou não, seja um encontro real, transformador, íntimo, com o mesmo Jesus que se fez pequeno em Belém para caber numa manjedoura e hoje se faz ainda mais pequeno para caber no seu coração. E que, um dia, quando você ouvir face a face na eternidade, sem véu, sem sacramento, sem sinais, você possa entender em plena luz tudo o que ele já vinha te dizendo, discretamente, em cada missa, em cada comunhão, até mesmo no modo como a hóstia se dissolvia na sua boca. Amém.